Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 3 de Assembly. E aí, como de costume, vamos pegar a última aula, o último exercício e trabalhar, evoluir um pouco, ok? Eu vou copiar o conteúdo anterior e vou criar um novo arquivo, ok? Vamos salvar. Dessa vez, vamos já chamar de aula 3, ok? ASM. Pronto. Muito bem. Deixa eu fechar aqui. Pronto. É, eu tinha comentado que não é muito interessante a gente guardar números, né? Como esse um, como esse zero, como 128. Então, o que a gente poderia fazer? Já que eu tenho a minha seção section.txt, né, que é a parte do código propriamente, eu poderia, numa seção chamada data ou data, é, como se fosse mostrar uma tabela com números ou apelidos para esses números. Vamos entender. Veja, a gente tem que saber que um aqui ele se refere a uma syscall, que é a exit. Então, o que a gente pode fazer? Vamos olhar. Tem um site, é o syscall.sh. Eu não vou entrar no site agora, mas já vou mostrar uma ilustração que nos interessa aqui nesse momento, que é esta aqui. Então, por exemplo, aqui não tem todas, tá? Só uma parte da tabela. A tabela é bem longa e essa é a parte inicial. Então você tem aqui o nome da syscall, né? Que é aquela como se fosse uma função que o kernel executa, né? E aí cada função, né, cada syscall tem um nome. A gente está falando de saída, exit. Né? Então, o número dela é número um. Né? Isso significa o quê? Que a gente coloca. Veja aqui essa coluna que é do registrador EAX. No registrador EAX, a gente sempre coloca o número da syscall. Então, por exemplo, o número da syscall exit é um. Então eu coloco um em EAX. Aí, dependendo da syscall, você pode ter argumentos ou não. Veja, esse exemplo aqui, a syscall 0 e a syscall 2, não tem argumento, tá vendo? Olha. Já a exit que a gente está usando tem um argumento. E esse é um código, é o status, né? Que é o código de erro. No caso, a gente costuma dizer que se o código de erro for zero, deu tudo certo. Se for diferente de zero, houve algum problema. Então, nós vamos chamar de status, tá? Já a gente vai depois a gente vai escrever o imundo, a gente vai usar a syscall write, que é número 4. Então, eu não, a ideia aqui é não ter que ficar decorando, o write é 4, o exit é 1. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos voltar aqui no nosso programa, ok? E vamos montar a tabela. Como a gente monta? É, o que é um no caso? Vamos pensar. A gente acabou de ver que é a syscall de saída. Tá? Então vamos lá.
Então eu vou chamar, eu vou dar um apelido para esse número um aí, ó. Sys exit e que o equivale ou é igual a um. Para que serve isso aqui? Porque depois, quando eu for escrever, em vez de colocar um aqui, eu coloco sys exit. Entende? Vamos dar só um espaço aqui para ficar um pouco mais claro. Tá. E aí, e esse zero? O zero a gente já falou que é o código de erro, né? Um inteiro, que significa que a gente está chamando, a gente vai chamar de status. Então eu vou por aqui, ó. Status zero. Então, ok. É, veja, é o argumento para syscall exit. Vamos voltar na tabela ali, ó. Aqui, ó. Então, ela tem um argumento, olha, né? E esse argumento, então, ele chama argumento zero. O primeiro argumento normalmente é tabelado como arg0. O segundo é arg1, o terceiro arg3 e assim por diante. Nesse caso, então eu coloco o argumento zero, arg0, em ebx. Vamos voltar ao código. Olha aqui, ó. Eu coloco em ebx o argumento para essa syscall. Ele só precisa de um argumento, que é esse daí. Então eu vou colocar aqui, em vez do zero, poderia colocar, né? Mas só para ficar mais claro, olha aí, pronto, eu ponho lá o status, tá? E o que é o 128? Então só falta esse número. A ideia, embora a máquina ou o assembly ele só trabalhe com números, a gente, o ser humano, não exatamente, né? A gente prefere palavras, né? Então é por isso. Aí, como eu vou chamar esse 128? É, vamos usar esse termo aqui, olha. Syscall RQ. Aí, vou pôr um tab aqui, equivale a 128. Ou, vou pôr aqui o comentário, olha. Pode ser 80, em decimal assim, olha, 80H. Pode ser em hexadecimal, mas desse formato, olha, 0x na frente. Pode ser em octal. Octal sempre começa com 0, 200. Ou em binário, 0B minúsculo, 1000, depois 4 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4. Significa que aqui eu coloco qualquer número. Perdão, o número é sempre 128, é sempre 128 em decimal. Mas se eu quiser usar, por exemplo, você vai achar mais comum por aí na literatura, na internet, você vai achar assim, ó, 0x80. Tudo bem, né? Aí esse é o 128 em decimal. Então, decimal, hexadecimal, esses dois, octal e binário. Tanto faz, tá bom? E aí a gente vem aqui, olha, e coloca syscall RQ. Assim, ok? Então a gente já deu um primeiro passo aí. Só vou deixar esse comentário um pouquinho mais à direita. Pronto. Basicamente o que eu fiz? Eu criei uma seção de dados. Esses dados são as constantes. Normalmente constantes que eu quero em vez de, né, porque aqui os registradores precisam de números. Eu só estou dando um apelido para esses números. E para ficar fácil, olha, é,
no caso aqui, o nosso programa, ele simplesmente sai, né? Eu tenho um ponto de entrada, que é esse underline start, esse é o ponto de entrada. E o que faz o programa? Ele coloca lá no acumulador, que é o registrador EAX, o número da syscall, que no caso aí é 1, né? Mas como eu sei que eu quero a syscall exit, eu ponho dessa forma, sys underline exit, por exemplo. Poderia ser qualquer nome aqui, tá? Isso aqui é um apelido para o valor 1. E o valor 1 sendo colocado em EAX, nesse caso, ele significa que eu quero que o EAX se refira a essa função, né? Essa syscall exit. Tá? E aí, normalmente, quando vai sair, é de bom tom que se retorne um valor, que é o status. Né? É, E aí eu coloco 0. Poderia colocar qualquer número também, entendeu? Geralmente, vamos fazer o seguinte. Geralmente, é um número um número desse tamanho, olha. De 0 a 255. Mas é claro, sucesso, tradicionalmente a gente coloca o valor 0. Poderia colocar outro valor? Posso. Mas para quê? A não ser que eu tenha, entende, uma necessidade específica. Aí a gente vai ver lá na frente. Tudo bem? Que mais? Então a gente criou essa seção, além da seção de código propriamente dito. E tá, aí comentar aqui, né? A gente colocou então o status aqui em EBX, que é argumento para syscall exit. E aí, no final, há uma interrupção, né? Que é uma requisição. Aqui o kernel, aqui é como a gente falasse o seguinte: ei, kernel, pega o número ali da syscall, eu guardei em EAX, e junto com os eventuais argumentos, no caso, o argumento, o arg0, né, que é o que está lá, que eu coloquei em EBX, e realiza né, essa syscall exit com esse argumento. E no caso aqui, essa syscall, ela não retorna nada. Então acabou, tá? A gente vai ver casos depois, por exemplo, com a escrita, com a leitura, que algumas, primeiro, que algumas syscalls têm mais argumentos do que apenas um. Tem algumas que não tem nenhum, e outras têm mais que um, por exemplo. E que também retornam um valor. Quando a syscall retorna um valor, esse valor é armazenado lá no final, né, quando ele retorna para vamos dizer assim, o modo usuário, né? Porque aqui você tem dois modos. Enquanto o programa está rodando, a gente chama que está no modo usuário. É, Aí, em um dado momento, ele é interrompido e entra no modo kernel, né? Que é quando existe uma interrupção para que o kernel realize alguma tarefa. Né? É, Basicamente é isso, tá? O que mais a gente poderia. Então, vou fazer o seguinte: na próxima aula, a gente já coloca alguma coisa útil, que é escrever algo na tela. Pode ser? Vamos lá. Eu fiz aqui um resuminho dessa aula, que é assim, ó. Veja, então lá, eu tenho aqui a nossa tabela, né, de dados aqui, né, de constantes. Fizemos aqui a substituição para não ter que decorar. E apenas eu coloquei aqui como comentário, né, que o número da syscall, no caso a exit, vai no acumulador A, né? Melhor, no acumulador, no registrador A, EAX.
E no registrador B, o EBX, a gente coloca o argumento daquela syscall, que no caso é o status de saída. Né? Então é esse valor aqui, o valor zero ali, ó. Ou outro valor que eu quisesse. E, e também comentamos aqui que quando você põe lá que essa função de interrupção, o sistema entra no modo kernel, né? Ou seja, ele chama o kernel para realizar lá aquela tarefa. E aqui eu coloquei aquela frase: Ei, kernel, interrompa o programa agora, execute a syscall, cujo número está em EAX, usando os argumentos que eu coloquei nos outros registradores, né? No caso aqui, como é um argumento só, no registrador B, que é argumento zero, ou o primeiro argumento, e único no caso. E no caso, se houvesse um retorno, esse retorno seria devolvido no EAX. O exit não tem retorno, tá bom? Tá, e aqui o que a gente não fez lá, vamos fazer agora, que é rodar. Vamos lá. Vamos rodar o nosso programa. E como a gente já falou, não, isso não é interpretado, ele deve ser montado e depois ligado, né? Que fala assembler, montar, e linker, ligar, ou link editar, tá? Linkar, tá? Então vamos lá, vamos abrir o terminal. Ok. Acho que precisa salvar, né? Porque tá vendo alguma coisa que eu fiz aqui que eu não salvei. Salvamos. E agora, lembra da cola 1, né? Que eu pego a instrução de montagem. Mais para frente, a gente pode automatizar isso aí como se fosse uma tarefa, tá? Então aqui a gente muda, põe o nome do programa, no caso é aula 3, né? Ok. Aí depois, veja, o assemblador, ele cria o objeto, tá ali, ó, aula 3.o. E agora nós vamos linkar, tá? Assembly e o linker, né? Nós vamos linkar, copy. Da mesma forma, vamos trocar prog pelo nome do programa, que no caso é aula 3. Ok, agora a gente pode rodar, ponto barra, não deu erro nenhum, nem aviso, né? Nenhum warning e nenhum error, né? E aí, aula 3. Pronto. Rodou, não deu nenhum problema. E como a gente está no ambiente Linux, a gente pode ver o valor do retorno. Como que eu vejo? Echo, cifrão, interrogação, zero. O que é esse zero? É esse número aqui, olha. Vamos fazer rapidinho, mudando, só para ilustrar. Digamos aí, número 7, tá? Aí, de novo, eu salvei. E repito toda a história aqui, vamos lá. NASM, aí LD, aí rodo, e aí pergunto qual foi a saída para o sistema. 7. Tá vendo aqui, ó? Tudo bem, pessoal? Eu sei que está todo mundo ansioso para a gente já partir é, ao nosso Hello World, que fica para a próxima aula, tá bom? É muito importante esses primeiros passos para que fique bem consolidado, né? Para que a gente não tenha que fazer pergunta básica quando estiver lá na frente. Vamos fazer as perguntas básicas agora. É isso. E como sempre, qualquer dúvida, por favor, a gente vai ter o maior prazer em responder. Por hoje é só, um grande abraço e até logo.